Olá, amigas e amigos do Oração Ação. Uma gostosa trajetória, uma prazerosa caminhada, durante a qual fazemos amigos, em treinamento para encontrarmos o amor. O nosso destino é o amor. O sentido da vida é o amor. Deus é amor. Que essa caminhada nos inspire, que esse nosso grupo de estudos seja um símbolo do que todos nós precisamos fazer na vida. Tudo o que fazemos, na família, no casamento, no trabalho, no trânsito, entre os seres humanos, com os animais, com a natureza, com os seres incorpóreos, com seres extraterrenos, com toda a criação, em essência, é a busca do Criador. Porque toda criatura, em essência, é o Criador. Vós sois deuses, disse o profeta e repetiu Jesus. Não reste dúvidas a respeito do nosso valor. Nós somos deuses. Brilhe a vossa luz, disse, para toda criatura de Deus, para tudo que existe, Jesus Cristo. Que assim seja. Estamos numa jornada particular dentro dessa grande jornada, num trecho de viagem extremamente importante, que é um convite à reprogramação mental frente aos padrões impingidos pela religião. O interesse religioso, a primitividade dos seres, quem sabe até a nossa própria necessidade, forjaram uma religião do medo. Nós acreditávamos, os líderes religiosos acreditavam, os espíritos inferiores que nos influenciavam, era uma grande e triste confraria do medo. Até hoje são muitos os que acreditam que o medo é um freio ao erro. Que impingindo a pena de morte, são muitos os cristãos, por incrível que pareça, que defendem a pena de morte, mesmo tendo tido o seu líder, o nosso grande irmão, executado pelos tribunais da terra, pela instituição da pena de morte. Nós precisamos reprogramar nossas vidas pela evidência, pela mostra, pela realidade de que milênios de vidas sucessivas sob o medo não nos melhoraram. Tanto é que estamos aqui. O medo não melhora ninguém. Sim, o medo pode impedir momentaneamente que alguém cometa um erro. Mas essa repressão que o medo provoca
como qualquer pressão, nos redirecionará. Acaso alguém poderá, abrindo seus braços, parar realmente a corrente de um rio? Se esse alguém for muito forte, se o rio for muito pequeno, essa pessoa conseguirá algum bloqueio dessas águas por algum tempo, mas não conseguirá, por maior que seja a pessoa, por menor que seja o rio, um bloqueio para sempre. Ninguém pode segurar a misericórdia divina. Mesmo que em nome de Deus queiramos punir com nossas próprias mãos os criminosos, mesmo que em nome de Jesus, a vítima mais ilustre da pena de morte, queiramos impingir aos outros a pena de morte. Mesmo que ainda não tenhamos consciência de que não é nem Deus, nem Jesus, nem a fé que nos move, mas o tolo orgulho que supõe que nos aumentamos cortando a perna dos outros. Apenas quem estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. Jesus não foi claro o suficiente? Se alguém estiver perguntando, então não faremos nada com os criminosos? Sim, faremos. Temos mesmo que examinar todas as condutas inadequadas e violentas, mas não para matar, não para prender numa penitenciária que com altíssimos custos só consegue piorar as pessoas. E piorar tanto que depois esses criminosos voltem para cometer mais e piores crimes. Chega dessa roda de vinganças mútuas, onde nós nos vingamos dos criminosos e os criminosos se vingam de nós, num círculo de violência sem fim. Chega! É momento de transição. Se isso não serve para as nossas cadeias, para as nossas penas de morte, não pode servir, muito menos servirá para Deus. O inferno foi criado por muitos motivos, inclusive para, como um espantalho, nos fazer nos submeter a qualquer ordem, a qualquer mandamento, contribuir com qualquer quantia, nos submeter a qualquer poder político das instituições religiosas. Mas tenhamos certeza, a construção humana do inferno, porque o inferno não passa de uma construção humana, é uma tentativa de legitimar as violências, os orgulhos, as punições dos homens. Não há justificativa para a pena de morte, não há lógica para as cadeias, não há espaço definitivamente para esse círculo de vinganças mútuas no mundo de regeneração. Os espíritos têm
esclarecido reiteradamente que estamos transitando de um mundo de expiação e provas baseado na dor, que tem como um dos seus grandes instrumentos esse círculo de vingança mútua, da pretensa justiça dos homens, das próprias mãos, das obsessões, das dominações entre as classes, sexos, raças, países, rumo a um mundo de regeneração. A Terra vai mudar. A humanidade da Terra vai mudar. Mas quem será a humanidade da Terra quando ela mudar? Só a humanidade que mudar a si mesma. Só aqueles de nós que fizermos a transição em nós, saindo das expiações e provas, saindo da crença na dor, para a crença sincera no amor. A paz na terra será para os homens de boa vontade. Somente aqueles que se pacificarem herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Deixemos as ilusões da justiça vingativa. Acolhamos a certeza da onipotência de Deus. A certeza de que o amor é que cobre a multidão dos pecados. A justiça da nova terra, a justiça da nova humanidade vai sim identificar os doentes, os violentos, vai sim apartar da sociedade, da convivência, aqueles que correrem o risco de voltar a agredir em defesa da sociedade e em defesa dele mesmo, mas para acolher, para tratar, para ensinar. Como nós gostaríamos que acontecesse se nossos filhos cometessem crimes? Quem daqui pode dizer que gostaria da pena de morte para um filho seu? Quem daqui gostaria de dizer, levantaria a mão para defender que fosse colocado o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto numa dessas penitenciárias absurdas que o mundo espalha, verdadeiros infernos na terra? Quem? Muito pelo contrário, todos nós, o que mais gostaríamos que nossos filhos recebessem, pelo menos os mais sadios de nós, seria educação, terapia, reprogramação, espiritualização. Veja, consulte a sua consciência e o seu coração. Não é? Estamos na última parte desse estudo do inferno, para o qual, aqui em O Livro dos Espíritos, foram convocadas essas mentes fabulosas: Santo Agostinho, Lamennais, Platão, Paulo Apóstolo e Kardec. Já estudamos as proposições, as revisões, as urgências de transformação de nossas concepções frente ao inferno, de todos eles. Hoje vamos concluir a segunda parte das considerações de Allan Kardec. Vamos lá? Diz ele assim: a doutrina do fogo, das fornalhas e das torturas, tirada do tártaro do paganismo,
Sim, nada vem do nada. Todas as ideias têm referências anteriores às ideias humanas. E sim, a ideia do inferno foi retirada do inferno cristão, foi retirada do inferno de outras culturas que a antecederam. Então, a doutrina do fogo, das fornalhas, das torturas, foi tirada do tártaro do paganismo. Está hoje completamente abandonada pela alta teologia da terra. É apenas nas escolas, ou seja, entre as almas mais simples, que esses apavorantes quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades por alguns homens mais zelosos do que esclarecidos. Ou seja, cegos guiando cegos. Por isso estamos num buraco. Que assim cometem um grave erro. Porque a imaginação desses jovens, ao se libertarem do terror que os sacerdotes, os líderes religiosos propagam, aumentarão ainda mais o número de incrédulos. Todos esses que hoje se apavoram com a ideia do inferno, passarão pela incredulidade, às vezes muito prolongada, às vezes muito dolorosa, para compreender o Deus de amor. Evitemos essa dor prolongada, esse inferno criado para nós, por nele acreditarmos. Nós podemos deixar de viver o inferno por deixar de acreditar nele. Não existe o Deus de punição, de ira, de vingança, de torturas, muito menos eternas. O sofrimento, alguns acerbos, que certos seres humanos atravessam na Terra, são consequências de seus atos, que só foi permitida que chegasse a eles pela teimosia, pela dureza dos nossos corações. E que será retirada, dor que será retirada, assim que surgir o mínimo sinal de arrependimento, um mínimo desejo de transformação. Não existem castigos eternos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é empregada na Bíblia em sentido figurado. O fogo transforma tudo. É o fogo que transforma a água em vapor, o carvão em cinzas, a árvore em carvão e o carvão em cinzas. O fogo é o grande devorador que desde a mais longínqua antiguidade simboliza a transformação e a dor. Mas assim como qualquer cozinheiro, assim como qualquer oleiro, o profissional que faz vasos, assim como qualquer administrador de transformação, parará de dar lições quando os alunos aprenderem, interromperá tratamentos e medicações quando os doentes se curarem. Assim como qualquer cozinheira desligará o fogo quando sua comida cozinhar ou assar.
Toda dor será interrompida quando nos arrependermos, quando nos libertarmos da ideia, quando percebemos que não necessitamos da dor, que podemos aprender pelo amor. Sempre será tempo. Jesus, vivendo dores acerbas no Calvário, dores terríveis, dores inclusive no seu próprio coração por ter sido negado, traído pelos seus próprios amigos, viveu o Calvário com amor. Do alto da montanha, no final da sua crucificação, a sua última palavra foi dizer e pedir a Deus por nós: perdoai-vos, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que, como nós, acompanham as ocorrências da vida e os sofrimentos após a morte, os estudantes espirituais, através das comunicações espíritas, puderam se convencer de que esses sofrimentos, mesmo não tendo nada de material, não são menos dolorosos. Espíritos que muito se equivocaram sofrem muito após a morte. Sofrem muito nas vidas subsequentes. Com respeito à duração dos sofrimentos, alguns teólogos começam a aceitar o sentido restrito da palavra eterno, conforme já referimos anteriormente. São sofrimentos para os quais não se vê fim, não se tem perspectiva de término, que recebem de nós a ideia da eternidade. Mas não quer dizer que sejam sofrimentos para sempre. Essa ideia do para sempre é inadmissível. A eternidade é exclusiva prerrogativa de Deus. Os teólogos já pensam, de fato, que essa palavra pode ser entendida como castigos em si mesmos, como consequências de uma lei imutável, e não como algo que pode ser aplicado a um indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras que são igualmente a consequência do progresso das inteligências, reconduzirá ao seu seio muitas ovelhas desgarradas. Mas deixemos de lado as instituições religiosas, porque são construções humanas. No dia em que cada ser humano, que hoje se diz cético, descrente, ateu, entender a flexibilidade, a compreensão, a aceitação de Deus, do amor, da nossa liberdade, que Deus nos ama em liberdade e nunca desiste de nós, e que aguarda um movimento de toda criatura errada para lhe prover imediatamente as alternativas mais suaves. Só permitindo que as alternativas mais dolorosas venham até nossas vidas, enquanto nós mesmos tivermos desprezado o caminho suave. É após o fracasso de professores suaves que o diretor da escola envia professores mais rígidos. É após o fracasso dos tratamentos mais leves
que só resta aos médicos, assim da terra como do céu, as cirurgias drásticas. É após não ouvirmos o chamado de despertar de nossas mães, assim da terra como do céu, que elas elevam a voz para nos acordar, porque o amor nunca desiste de nós. E essa certeza é transformadora, e a sua transformação se oferta para todos nós, a todo tempo. Há e haverá sempre uma mão estendida para toda criatura. Mas Deus, não se impingindo, não se obrigando em nossas vidas, aguarda de nós um convite. Respeita as nossas casas, nossas almas, nossas vidas, como fossem nossas casas mesmo, e só entram Deus, Jesus, a luz, quando forem convidadas. Quando curava, Jesus falava, a tua fé te salvou. Deixou claro que ajuda-te e o céu te ajudará. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Pedi e abrir-se-vos-á. A todo tempo, respeitoso quanto à nossa liberdade. O Pai de amor espera de seus filhos o arrependimento, a compreensão, um pedido, mínimo que seja, de ajuda. Mas então, tenhamos certeza, a ajuda inevitavelmente virá. Que assim seja para todos nós, que essa certeza se espalhe para todos os errados da terra, todos aqui estamos e já estivemos mais nessa condição. Que a mudança interna abra nossas vidas e nossos corações para a mudança externa. Vamos agora saudar os amigos que estão conosco: Enir Cajazeira, Sayonara Angélica, Lúcia Galvão. São essas as pessoas que surgem aqui no meu Face. A todas as outras, o nosso agradecimento, a nossa certeza de luz, de paz e de bem. Assim para nós como para cada um. Paz e bem, luz e amor para cada um de nós na Terra. Graças a Deus e até a próxima.